Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso módulo de apresentação do nosso software de backtesting. E nesse vídeo eu vou apresentar o nosso backtesting automático. Essa ferramenta ela só está disponível para quem tem um plano anual. E o que ele consiste? Todo esse processo que a gente faz, selecionando a liga, selecionando a estratégia, selecionando o range ou fazendo backtesting dinâmico e fazendo análise estatística para validar a estratégia, o backtesting automático ele faz sozinho e ele só mostra para gente as estratégias que passaram nos testes estatísticos selecionados. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo de como que a gente pode fazer backtest automático na Bet365 e como é que a gente pode filtrar os jogos do dia a partir desse backtesting automático. Então, aqui em filtrar por ligas, a gente tem a opção de selecionar todas as ligas ou você pode escolher as ligas individuais. Então eu vou retirar todas as ligas e vou colocar Argentina primeira divisão. Aqui você pode selecionar todas as estratégias, aí ele vai passar estratégia por estratégia, vendo se existe alguma metodologia positiva nessas estratégias. Para esse nosso primeiro exemplo, eu vou selecionar um under 2,5 FT. Agora que eu escolhi a liga e escolhi a estratégia, eu vou clicar em executar análise. Assim que a gente clica no botão, ele começa a fazer o processamento dos dados. Então aqui ele vai dizer a liga, ele vai dizer a estratégia analisada. Por que ele colocou aqui processando as ligas? Porque eu posso selecionar mais de uma liga. Aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é a divisão em treino, teste e validação. Diferentemente do backtesting dinâmico, lá eu só tenho treino e teste. Aqui a gente tem treino, teste e validação. É uma coisa que vai ser implementada lá também em breve. Aqui a divisão está sendo 50% para treino e teste e 50% para validação. Então 25% treino, 25% teste e 50% validação. Aí aqui ele vai fazer o processo de avaliação das features. Esse é o processo que mais demora, porque cada uma das features que a gente tem no nosso backtest, ele vai passar, vai criar uma métrica. Essa métrica é uma forma que eu criei para ordenar as melhores métricas. E aqui é o range da variável. Ou seja, aqui é o valor mínimo e aqui é o valor máximo dessa variável. Ou seja, para todas essas features aqui, o modelo de planilha dinâmica encontrou um método positivo. A grande questão é, positivo em que aspecto? Positivo no treino, se repetiu no teste e se repetiu na validação. Então, se eu fizer um filtro com essa variável, com esse range, ele vai ser positivo no treino, teste e validação. Mesma coisa com todas essas variáveis aqui. Mas será que esses valores positivos de profit é sorte ou realmente a gente tem uma estratégia? Aí a gente vem para os testes estatísticos. Aqui na nossa página de análise estatística, a gente tem 10 testes. Desses 10 testes eu escolhi os 5 principais. E aí eu vou testar cada feature individualmente. Então eu vou para a primeira feature e vou fazer o teste T. E aí eu verifico se ele passou ou não passou. Faço os 5 testes. Teste T, Room Test, Bootstrap, Monte Carlo e Maximum Drawdown. A estratégia ela vai ser aprovada, né? A variável ela vai ser aprovada se ela passar nos 5 testes simultaneamente. Ela tem que passar em todos os 5. Se ela passou, ela recebe o título aqui de aprovada e a gente vai guardar essa estratégia e esse range para aplicar na nossa metodologia. Fazemos isso com a primeira variável, aí a gente vai para a segunda. Mesma coisa.
fazemos os 5 testes e verificamos se ela passou. Se ela passou nos 5 testes, aprovada. E assim a gente vai, feature por feature. Então, ó, aprovada, 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 aprovada. Então, todas essas features, né, foram aprovadas. Então, ele cria essa lista e aí ele vai fazer a aplicação de todas essas variáveis no nosso modelo. Então, temos aqui a estratégia e aqui são os nossos resultados. Esse aqui é o resultado do treino, né, no data frame de treino. Aqui, a aplicação somente no data frame de teste. Aqui, somente no data frame de validação. E aqui, no data frame total. Então, notem, desvio padrão se mantém, o win rate também é muito próximo, o drawdown máximo também muito próximo, o ROI difere um pouquinho, enfim, a gente tem um resultado bem parecido. E aqui a gente tem um gráfico do win rate acumulado. Aqui a gente também tem a amostra ideal, que é para validação, né, aproximadamente 279 jogos, e aqui o nosso risco de ruína com 4 casas decimais. Então aqui estão os nossos filtros. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que anotar esses filtros para que a gente possa filtrar os jogos do dia. E eu vou mostrar como é que vocês podem fazer isso. Aqui a gente tem também um data frame, né? Justamente com essas informações a gente tem a estratégia, as features que foram aprovadas, os parâmetros, aqui o profit, o ROI e o número de entradas. Aqui você pode fazer o download, é só você, né, clicar aqui, você faz o download em Excel e aqui você tem o data frame com os jogos filtrados. Se você abrir esse arquivo com filtros, você vai ver exatamente aquele data frame. Então, se você ampliar aqui, você vai ver, ó, variável 1, número de divisões e o range, variável 2, número de divisões e o range, e assim sucessivamente. Aqui fica pouco ruim, né, da gente copiar, então por isso que a gente tem essa visão, né, que eu copiei, para ficar mais fácil da gente fazer o Ctrl C e o Ctrl V. Então o que a gente vai fazer agora? Uma vez que eu criei a minha estratégia e ela já está, né, validada estatisticamente, eu vou aqui no meu backtesting, vou selecionar aqui todas as temporadas, obviamente, a Argentina, que é a mesma liga. Aqui eu vou selecionar o under 2,5 FT. E aqui eu vou selecionar aquelas variáveis. A primeira variável é o CV do custo do gol. Então eu marco. Aqui eu vou digitar, né, os valores. Então eu simplesmente copio. Colo para cá. Aqui é vírgula, então aqui eu vou ter que fazer uma substituição. Onde tem ponto, vou colocar vírgula. Então, fiz a minha primeira variável. Segunda variável, deu Ctrl E, busquei, é essa aqui. E aí, o valor mínimo é esse. E o valor máximo é esse. Pronto. Peguei todos os filtros, digitei. E aqui vem uma coisa importante. Esse backtest automático, ele utiliza o ou para filtrar o data frame. Então, eu tenho que mudar aqui para ou. E aí, eu vou clicar em executar backtest manual. Para que eu faço isso? Obviamente para conferir, né, o resultado e para pegar aqui os filtros. Então eu vou fazer o download dos filtros e aqui eu tenho o filtro que eu vou poder utilizar para selecionar os jogos do dia. Então simplesmente vou pegar esse filtro, né, under 2,5 FT, e vou aqui no filtro do backtesting e vou jogar aqui para ver os jogos do dia. Conectivo ou. Então, para amanhã, a gente tem esse jogo aqui. Central Córdoba contra Deportivo Riestra.
Se a gente for olhar, por exemplo, dia 22, foram esses os jogos: Independente e Instituto, 2-0. Rosário Central e Sarmiento, 1-0, ou seja, green nos dois. 23, Belgrano e Defensa e Justiça, 2-0 green. Atlético Tucumã, 0-1 também green. 24, Barraca Central, 2-0 green. Argentino Júnior, 0-0 green. Tigre e Banfield, 1-0 green também. Então, ó, 22, 23, 24, tudo green. 25 não teve jogo, porque aí começou a Copa Argentina. Acho que não teve jogo nesses dias. Faltou 27. E aí, para amanhã a gente tem um jogo. Você pode fazer esse processo aqui e voltando, porque os jogos do dia, né, quando ele vai fazer as contas para criar as variáveis, ele não coloca a data atual. Ele coloca, por exemplo, eu estou aqui no dia 28. Ele vai pegar todos os jogos até o dia 27 para poder criar as variáveis. Então, se eu voltar lá para o dia 1º de janeiro, ele vai montar os jogos do dia com as variáveis até o dia 31 de dezembro de 2024. Então é assim que a gente usa o backtesting automático, né, da Bet365. Lembrando, para acessar esse backtest automático, tem que estar no plano anual do backtesting. Nosso próximo vídeo vou mostrar o backtest da Betfair Exchange.